Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, o vídeo da segunda-feira, do dia seguinte à ressaca, depois de um empate contra o Goiás, né, adversário direto, contra os adversários direto ali, para não cair para a segunda divisão. O Vasco faz um campeonato pavoroso, uma derrota e um empate contra o Goiás, perdeu em casa e agora empata, teve uma oportunidade de vencer. Enfim, vamos trazer repercussão, vamos bater um papo sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha e se inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal, dá essa moral, dá essa força, se inscreve aí, pra gente chegar logo aos 100 mil inscritos aqui na plataforma, no YouTube, tá? Bom, o desempenho do Vasco voltou a ser aquele desempenho do primeiro turno. O Vasco nos últimos 6 jogos tem apenas uma vitória e por isso está ali atolado, está ali estacionado na zona de rebaixamento. São uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 27,8%, que faz o Vasco voltar a ter o aproveitamento do Maurício Barbieri. É claro que a culpa não é do Ramon Dias, assim como eu falei que também a culpa não é do Barbieri, as pessoas não entenderam. O Barbieri nem era para estar no Vasco, nem era para ter sido contratado, é um técnico estagiário que não ganhou absolutamente nada, é um funcionário que a 777 trouxe para acatar ordens que eles queriam colocar jogadores jovens para ganhar dinheiro. Essa é a realidade. E o Ramon Dias, eu acho uma covardia imputar a ele a responsabilidade, porque ele chega com o time na lanterna, ou era lanterna ou era vice-lanterna, consegue pegar uma sequência melhor, consegue organizar o time, fazer a gente sair do Z4 e sonhar com brigar até o final para não cair para a segunda divisão, porque a realidade do Vasco já era a segunda divisão. Só que, porém, contudo, isso não me impede de fazer críticas ao trabalho do Ramon Dias se o trabalho oscilar, se ele não tiver conseguindo extrair desse elenco horroroso, né, feito aí pelo Paulo Brax e Companhia Limitada, o que ele vinha conseguindo extrair. E ontem ele optou por botar um time bem retrancado, bem retraído, para encarar o Goiás. Acho que respeitou demais o Goiás. O Ramon Dias, ele tá respeitando demais os adversários. Engraçado, contra o Flamengo a gente entra e joga, corre, vai pra frente, ataca, tem possibilidade de fazer gol, é uma outra vontade, é um outro time dentro de campo. Agora, quando vai jogar com os outros adversários que a gente tem que fazer o mesmo, o time se acovarda e joga atrás. Depois que fez o gol, aí é que se acovardou mesmo, tomou um sufoco do Goiás, parecia que a gente era um time pequeno jogando contra um time que estava brigando para ser campeão da Libertadores. E por isso o Goiás chegou ao empate merecidamente e até merecia a vitória se não fosse o goleiro Léo Jardim. Então eu sei que a culpa de estarmos onde a gente está não é do Ramon Dias, só que isso também não livra de críticas no trabalho, no decorrer do tempo que ele ficar no Vasco da Gama, tá? Então isso as pessoas têm que aprender a separar, porque você vai criticar, às vezes acha que, porra, tá botando culpa no cara com esse elenco lixo. Não tô botando culpa nele não, tá? Mas às vezes ele vai tomar decisões erradas e não tem problema a gente vir aqui e expor essas decisões. Aliás, a nossa opinião, às vezes é errado pra gente, mas pra ele ou pra outros analistas de futebol não é errado. Então, o futebol, a questão do campo e bola, ela é muito complexa porque depende muito do entendimento de cada um. E todo mundo é técnico, todo mundo se acha melhor que todo mundo. Eu vi gente falando que o Vasco ia ganhar ia sair atropelando os times adversários agora nessa reta final, que o time tava jogando pra caramba. Eu falei, calma, futebol não é assim. Futebol é bem diferente, quando a bola rola você tem um choque de realidade, não vai sair ganhando porque é o Goiás, porque é o Cuiabá, porque é o América Mineiro, né? Você tem que conquistar esse dentro de campo. O Vasco ganha do América Mineiro por causa de uma expulsão, porque o América amassou o Vasco, o primeiro tempo foi um bombardeio, que o América merecia sair com a vitória. Aliás, os primeiros tempos do Vasco costumam ser bem pavorosos, né? O Ramon Dias falou sobre o Vasco, sobre o jogo, no pós-jogo, e ele disse que a estratégia era essa mesmo, era botar um time mais fechado, era poupar jogadores por causa da sequência, não tinha nem 48 horas, tinha feito um jogo contra o Internacional,
para poder descansar e entrar com alguns jogadores no segundo tempo para resolver. Era segurar no primeiro tempo e resolver no segundo. Uma estratégia que, se tivesse segurado o resultado, a gente estaria aqui elogiando o Ramon Dias. Olha, foi meio maluca a estratégia, mas deu certo. Se o Praxedes e o Peck não tivessem tomado decisões erradas nos contra-ataques, que a gente chegou a 2, 3 contra-ataques com superioridade numérica, era 4 jogadores contra 3 do Goiás, só que os cabaços tomaram decisões erradas que acabaram prejudicando o Vasco. O adversário, quando tem um contra-ataque contra o Vasco, é fatal. Agora o Vasco para fazer um gol, é um parto. Voltou a ser um parto o Vasco fazer um gol no Campeonato Brasileiro. Então ele fala sobre a estratégia e também sobre os gols errados, que se tivessem feito os gols, né, a gente estaria comemorando uma vitória em cima do Goiás. Vou deixar aí o Ramon Dias para você. Creo que la cosa de la estrategia era, en el primer tiempo, tratar de ser correcto, porque venimos a 48 horas solamente de jugar y la recuperación que íbamos a tener no iba a ser la mejor para todo el plantel. Y decidimos que teníamos que estar tranquilos, manejar los tiempos, pasar 45 minutos, y seguramente en el segundo tiempo íbamos a poner todos los jugadores para poder estratégicamente complicarlo. Y yo creo que así pasó también, porque tuvimos 4 chances de ataque, que por ahí la finalización no fue de la mejor, y también convertimos el gol. El equipo en ese sentido estuvo bien, lo único lamentable que fue la expulsión y la última jugada de una pelota cruzada, que por ahí no estuvimos bien para marcar, pero creo que nosotros merecimos más que ellos, tuvimos más chance para poderlo ganar. Es una lástima que no lo hayamos ganado, pero bueno, ahora tenemos que pensar también en lo que viene, que todavía queda mucho tiempo, quedan muchos partidos y tenemos que seguir luchando. Então tá aí o Ramon Dias, com esse aproveitamento, ou com esse percentual aí de aproveitamento, certamente estaremos na segunda divisão. A sequência, agora faltam só 8 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. 8 jogos. A sorte do Vasco, se é que eu posso dizer assim, né? Porque sorte ela só vem para quem é competente, é que os outros adversários não venceram. Nessa rodada, porque nas outras duas o Vasco perdeu e todo mundo ganhou, né? Agora, nessa rodada, não. Todos eles tropeçaram. Teve o Corinthians ontem contra o Santos, com aquele pênalti mandrake para o Santos, mais um, né? Agora repercutiu pra caramba, porque é o Corinthians, né? A mídia cai matando. Então, o Corinthians empatou com o Santos, 2 ficaram ali. O Inter tomou uma porrada, uma saraivada, uma goleada do Curitiba jogando em casa. Quem mais teve? O Bahia perdeu, não foi? O Bahia tinha perdido, enfim, ninguém conseguiu vitória nessa rodada e o Vasco empatou com o Goiás. O Bahia acho que perdeu para o Cruzeiro, né? Não, o Bahia perdeu para o Palmeiras, entrou até com o time reserva, o Bahia perdeu para o Palmeiras. Então, se é que pode se chamar de sorte, os outros times não venceram. O problema é que os times não vencem agora, mas vencem na próxima rodada, ou venceram na rodada passada. O Vasco é o único que as rodadas vão passando e não vence. Por isso que não sai dessa situação. Os 8 jogos que faltam para o Vasco, vou colocar aqui para você ver, ó. Cuiabá e Vasco, Vasco e Botafogo. O Cuiabá que deu no Botafogo ontem no Rio de Janeiro. Ganhou de 1-0, o gol ali que a bola bate na mão do jogador também. Parece que estão fazendo uma operação para tirar esse título do Botafogo. Fica bem na cara. O futebol brasileiro é nojento, né, cara? Os caras fazem as coisas na cara dura, né? O pênalti pro Santos, né? O que fizeram já pro Santos nesse campeonato. Aí agora você tem o Botafogo. Se não tomar cuidado, vão tirar esse título do Botafogo. Mas tá aí, o Vasco pega o Botafogo, o Cuiabá venceu o Botafogo, né? O Vasco pega o Cuiabá e pega o Botafogo. Depois pega o Cruzeiro fora, encara o América Mineiro no Rio, pega o Atlético Paranaense fora. O Vasco é freguês do Atlético Paranaense. Vasco e Corinthians é outro também. Grêmio e Vasco e Bragantino encerram aí esses 8 jogos que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro. Difícil, cara, difícil ser. Tem gente que quando olha, o Vasco vai ser ganho de todo mundo. É o torcedor emocionado. Isso aí não tem como você nem debater futebol com ele. Deixa ele ser feliz, que é assim que ele é feliz. Tá? Aí ele se frustra só no dia dos jogos. No resto da semana ele fica procurando canais que trazem notícias maravilhosas, notícias deliciosas, ótimas notícias no Vasco. Tem canal que faz isso, cara. Tem canal que já tá fazendo aí
o mercado da bola para 2024, com ótimas notícias. O Vasco com uma temporada inteira na zona de rebaixamento, o Vasco com um time medíocre, o Vasco com fama de caloteiro, cheio de problemas com uma empresa de estelionatário, um golpe que a gente tomou, mas os caras insistem em fazer capa sorrindo com ótimas notícias para torcedor emocionado que gosta desse tipo de conteúdo. Aí cada um com o seu cada um, né? Para finalizar o vídeo, vou trazer aqui o Edmundo, né? Que figura o político Edmundo, que tem um canal, agora o Mundo Ed, e trabalha para um grupo que ele ajudou a construir, que é a Sempre Vasco, que faz parte da gestão do Jorge Salgado, dentro do conselho, dentro das decisões tomadas no Vasco da Gama. Ontem ele se revoltou com o que está acontecendo com o Vasco, lógico, oportunamente, faltam aí poucos dias para as eleições no Vasco. Eles querem colocar o Pedrinho para continuar o projeto do Osório, do Salgado, do Júlio Brandt, né? Aí ele culpa o Luiz Melo e o Paulo Brax com o que está acontecendo no Vasco, que a culpa não é só do time, do técnico, mas é do Luiz Melo e do Paulo Brax, chama os dois de bosta. E também fala que foi um babaca de ter acreditado que o Vasco ia ser um time foda com a 777. Vou deixar aí o Edmundo. Não dá para só falar do Payet, não dá só para falar do Ramon Dias, porque esse time aí foi montado pelo Luiz Melo e pelo Paulo Brax. Dois bostas, que nem culhão, nem personalidade para assumir que erraram, ou que pelo menos eles cumpriram uma ordem que era errada, que como um babaca, acreditando que o Vasco ia ser um time foda pra caralho depois da entrada da 777, e não é um time comum, é um time igual aos outros, que jogou bem algumas partidas, jogou muito bem, graças a Ramon Dias, embora eu acho que ele peque em algumas substituições, mas faz parte, ninguém é perfeito, faz parte do ser humano. Mas a gente acreditou que essa 777 ia fazer um Vasco fabuloso, sensacional. Uma pergunta simples para o Edmundo aí. Baseado em que você achou que a 777 ia montar um time fabuloso? Baseado em que você achou que a 777 ia montar uma seleção para brigar por alguma coisa na parte de cima do campeonato? Porque não vem dizer que nós fomos enganados, nós fomos feitos de trouxa, tira nós, né? Porque foi você e alguns torcedores aí que ficaram gritando que a 777 tinha dinheiro pra caralho. Baseado em que você achou que esse time ia ser maravilhoso? No que dizia o Flávio Dias? No que dizia o Lucas Pedrosa, o Fábio Azevedo, o Carlos Osório e o Jorge Salgado? É baseado nessas pessoas que você achou que a gente ia ter uma seleção? É justamente por ter ouvido essas pessoas, mais uma vez, enganando os vascaínos, que eu não acreditei que a gente ia montar uma seleção, que a gente ia montar um time do caramba. Tá aí, né? Um Vasco caloteiro, tá aí um Vasco com dificuldade de honrar compromisso, um Vasco que engana jogadores e empresários e advogados, e um Vasco que toma transfer ban, um Vasco que não consegue pagar nem a conta feita por eles, e agora o Edmundo se rebelando, diz que vai se rebelar, né? Ele critica o Josh, né? Fala que vem pouco ao Brasil, eles vêm pouco ao Brasil, comandam de longe e comandam mal pra cacete, né? Tenta ali incitar a torcida do Vasco contra agora, né? Dizer que vai liderar um movimento, uma rebelião para poder cobrar dessas pessoas né? Isso é eleição, isso é eleição. Imagina o que a torcida do Vasco tem que fazer com essa 777, que tem um dono que veio aqui no Brasil, esse ano veio, eu não me lembro, veio aqui poucas vezes, comanda de longe e comanda mal pra cacete. Pouca vergonha. Que pouca vergonha esses caras estão fazendo com o nosso clube, cara. Se o Vasco não permanecer na primeira divisão, não vai ser o primeiro rebaixamento. Eu não vou deixar de ser Vasco, de maneira nenhuma. Mas eu vou liderar uma rebelião. Que os torcedores façam uma merda, de verdade, que aí prejudique geral mesmo. Só um recadinho aqui pro Edmundo parar de show, tá? Para de show, Edmundo, porque o teu grupo ajudou a financiar tudo isso aí no Vasco, tá? O teu grupo ajudou a ferrar com uma eleição que já estava acabando e tinha um candidato eleito, usando o judiciário, assim como o cara,
o Pedrinho vem agora com um dos caras que fazia parte desse conhecimento no judiciário, né? O teu grupo ajudou a colocar o Salgado na cadeira. O teu grupo atuou com o Jorge Salgado no conselho, aprovando tudo que eles queriam, inclusive a venda do Vasco para esse grupo, para essa empresa que agora você mete o pau, mas o teu grupo é contra a exposição do contrato. O Renatinho, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo, lutou aí para uma reforma estatutária para blindar o contrato, o negócio feito com o Carlos Osório. O seu discurso, ele não casa com a realidade dos fatos e com as atitudes que o seu grupo tem tomado durante anos no Vasco da Gama. É um discurso para jogar para a galera. E aí o torcedor tem que se ligar, porque estão tentando tirar as digitais da Sempre Vasco da cena do crime. Mas quando você critica a venda, a 777, o descaso, o desapego, o Vasco fracassado, uma gestão inútil, o seu grupo apoiou tudo isso, tá bom? Então, o seu discurso não casa com as suas atitudes. Grande abraço, curte o vídeo, fique com Deus e saudações vascaínas.